Oi pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência, sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil. Hoje, dia 28 de outubro, comemora-se o Dia do Servidor Público, que, como o nome sugere, é aquele trabalhador remunerado pela sociedade para prestar serviços de interesse público, úteis e demandados por essa mesma sociedade, quase sempre por meio de alguma instância governamental. Sendo, por isso, importante reconhecer desde já, para as discussões que faremos em seguida, que há muitos tipos diferentes de servidores públicos, porque são muito diferentes os serviços demandados pela sociedade e muitas as distintas instâncias governamentais no país. Eu sou professor do ensino superior e pesquisador e sou servidor público, assim como a maior parte dos professores e pesquisadores que trabalham no Brasil. E tenho muito orgulho de ser servidor público e de contribuir com a formação de jovens brasileiros e abrir oportunidades para as carreiras desses jovens e, portanto, permitir que a sociedade brasileira desenvolva atividades melhores e mais complexas no país. A despeito disso, também é importante reconhecer que foi criada uma caricatura em torno do servidor público como aquele trabalhador que tem muitos privilégios, salários elevados e que trabalha pouco. E é sobre esse tema que eu quero apresentar alguns números a partir de agora, porque você vai ver que, como toda caricatura, essa caricatura também é falsa e serve a um propósito ideológico. Como sempre, você vai encontrar os dados e os links para você aprofundar a sua análise e formar a sua opinião aqui embaixo na descrição do vídeo. Logo de cara, é importante avaliar a questão ou a fala que normalmente diz que a máquina pública brasileira está inchada e de que há servidores demais no Brasil. Esse número é falso, talvez você não saiba, mas cerca de 12% da massa trabalhadora no Brasil trabalha no serviço público, enquanto no mundo esse número gira em torno de 15%, sendo que é ainda muito maior nos países desenvolvidos, o que inclui os Estados Unidos, normalmente usado como referência de eficiência no serviço público. Portanto, o que a gente vê aqui, e na verdade não chega a ser uma surpresa, é que faltam servidores públicos no Brasil, ao contrário do que a fala fácil propõe, em particular com o objetivo de promover o achatamento salarial e a redução dos serviços prestados pelos diferentes governos ao cidadão brasileiro. Em segundo lugar, fala-se com frequência que o servidor público recebe salários muito superiores aos da iniciativa privada, mas isso também não é verdade. As diferenças no Brasil flutuam entre 8% e 19%, enquanto na média mundial elas são superiores a 21%. Portanto, não há essa disparidade gritante de salários no Brasil quando comparamos com o resto do mundo. Mas ainda assim, vale a pena destrinchar o que essa diferença representa e de onde ela vem. Por exemplo, talvez você não saiba, mas 90% dos servidores públicos brasileiros trabalham para os municípios, embora a discussão seja quase sempre centrada em torno dos servidores federais. Dentre os 90% que constituem os servidores municipais, a diferença salarial entre o serviço público e a iniciativa privada é zero, rigorosamente zero, sendo igual a cerca de 50% para os servidores estaduais e cerca de 98% para o conjunto dos servidores federais. Mais uma pergunta que a gente deveria fazer é: essa comparação, de fato, faz sentido? E a resposta é um rigoroso e um rotundo não, não faz qualquer sentido. E a gente poderia começar comparando carreiras. Por exemplo, qual é o análogo de um juiz, ou de um general, ou de um diplomata no serviço privado? Da mesma maneira, qual é o análogo de um mestre cervejeiro ou de um jogador de futebol no serviço público? A comparação, a gente tem que admitir, é muito difícil. Além disso, é também importante
reconhecer que mesmo quando os serviços são similares, as diferenças podem ser plenamente justificadas. Por exemplo, quando se comparam os salários do serviço público e nas empresas privadas, os argumentos esquecem que os salários não são uniformes também no setor privado. A depender da categoria profissional que se analise, as diferenças salariais podem chegar a 4 vezes, de maneira que a média representa quase sempre o que pagam as pequenas e médias empresas. E uma pergunta que a gente deveria fazer é exatamente por que você acha que o governo deveria ser comparado a um patrão de um pequeno negócio ao invés de um grande negócio? É fácil você parar e pensar, será que a Globo, a Record e a empresa brasileira de comunicação pagam exatamente os mesmos salários aos apresentadores dos seus telejornais? E a resposta é não. Portanto, é absolutamente injusto que se comparem salários pagos pelo governo federal com salários que, na média, representam muito mais o desempenho e o pagamento dos salários nas pequenas e médias empresas. A gente deve continuar essa análise fazendo outras comparações. Por exemplo, talvez você não saiba, mas a idade média do servidor público no Brasil flutua em torno de 58 anos. É isso mesmo que você ouviu. Os servidores públicos são, em geral, mais velhos. A idade média da população brasileira está em torno de 32 anos, assim como a idade média dos trabalhadores brasileiros, que são inferiores a 40 anos, sendo que a idade média do trabalhador que contribui com planos de aposentadoria e previdência privada flutuam em torno de 44 anos. Tudo isso mostra que o servidor, em geral, é muito mais experiente do que o trabalhador que trabalha nas empresas privadas, sendo, portanto, injusto fazer uma comparação de salários entre pessoas que estão em momentos distintos das suas carreiras. E, em parte, a idade do servidor é mais alta que na média das empresas privadas, porque uma parte da força de trabalho privada migra para o setor público com o passar dos anos, até porque as empresas privadas, com frequência, usam a má prática de demitir os seus funcionários mais antigos para contratar funcionários menos experientes, mais jovens e com menores salários. E isso acaba provocando uma migração para o setor público de trabalhadores com idade mais avançada e que buscam não apenas oportunidades de trabalho, mas também estabilidade. E o tema da estabilidade é um outro ponto relevante. Com frequência, considera-se a estabilidade do servidor como uma espécie de privilégio, o que, em verdade, é um absurdo, porque ela foi criada para proteger o Estado. Os políticos têm o costume de, ao assumir os governos, demitir todo mundo e desfazer tudo que foi feito pelo seu antecessor. E era assim também no Brasil, antes da estabilidade do servidor. A estabilidade não é exatamente uma defesa do trabalho do servidor público, mas é uma defesa do Estado brasileiro contra os governos eventuais que se instalam no Brasil. E, além de tudo, ela não foi dada de graça para o servidor público. Talvez você não saiba, mas o servidor público não recebe o FGTS, que é aquele seguro que protege o trabalhador privado, pretende proteger o trabalhador privado, da demissão do seu emprego para que ele possa enfrentar alguns períodos eventualmente mais difíceis e também, de alguma maneira, privilegiar a sua dedicação durante seus anos de trabalho. Por conta da estabilidade e como contrapartida, o servidor público não recebe o FGTS e o FGTS não é adicionado nas contas que calculam as médias salariais para fins de comparação. Um outro número muito importante, e que talvez você também não saiba, é que o nível de escolaridade no serviço público é muito maior do que nas empresas privadas de maneira geral. Por exemplo, 47% dos servidores públicos têm algum tipo
de diploma de nível superior, enquanto na média da população brasileira esse número flutua entre 12% e 15%. Portanto, uma pergunta honesta que deveria ser feita é: por que pessoas que na média estudaram mais deveriam receber a mesma coisa do que outras pessoas que na média estudaram menos, possivelmente porque tiveram menos oportunidades e que, portanto, não têm as mesmas habilidades específicas para desenvolver aquele trabalho? A gente vê aqui que essas diferenças salariais, portanto, além de serem pequenas, elas são perfeitamente justificáveis onde elas existem. E ainda existe um dado muito relevante, que é o fato de que a média do salário no executivo brasileiro gira em torno de R$ 3.900, enquanto no poder legislativo ela gira em torno de R$ 6.000 e no poder judiciário ela gira em torno de R$ 12.000. Portanto, o que a gente vê aqui é que as diferenças e as heterogeneidades dentro do serviço público são também imensas. Mas preste atenção nessa discussão e veja exatamente quais foram os trabalhadores que ficaram fora da reforma da Previdência. Que coincidência, não? São justamente aqueles associados ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário e ao Exército. Então, apesar de ganhar menos, são os trabalhadores do Poder Executivo que pagam a conta, porque os legisladores acabam legislando em causa própria. Da mesma maneira, nesse momento em que se discute a reforma administrativa, propõe-se uma vez mais que os funcionários e o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e o Exército não sejam incluídos na discussão da reforma administrativa, propondo-se uma vez mais que o achatamento salarial seja feito exatamente entre aqueles servidores que menos ganham e não têm privilégios, como salário alimentação, complemento de auxílio moradia, auxílio paletó e até auxílio esposa, como nós vimos recentemente em São Paulo. Aliás, para terminar, os assessores parlamentares e os políticos sequer são funcionários públicos. Eles são representantes escolhidos para um período muito específico de atividades e deveriam não ser, de fato, beneficiados com benefícios associados à prestação de serviços. A gente vê que há uma concentração em salários enormes entre assessores parlamentares, como recentemente observado para o Léo Índio, que é sobrinho do presidente e que trabalhava para aquele senador da cueca. Essas distorções raramente são discutidas a fundo e nas reformas que se propõem, essas distorções não são atacadas, muito pelo contrário, os privilégios dessas castas encasteladas no Poder Legislativo e no Poder Judiciário se mantêm. Enfim, esse longo vídeo pretende mostrar para você vários dados e vários argumentos que mostram que a discussão sobre o trabalhador público e o servidor público no Brasil tem um viés ideológico muito forte e que o achatamento salarial e as várias reformas e as falas contrárias ao serviço público não são concentradas exatamente nos privilégios e nas grandes diferenças observadas no Poder Legislativo e no Poder Judiciário, concentrando-se nos salários relativamente muito mais baixos do Poder Executivo, onde, aliás, estão as universidades e os institutos de pesquisa no Brasil. O que nós precisamos mesmo, gente, é de coragem para enfrentar as castas e os privilégios no Brasil. Você, servidor público, muito obrigado por sua dedicação e seu trabalho. Tenho grande orgulho do trabalho que nós realizamos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.